Boa noite, pessoal. Live surpresa. Quer dizer, não é mais surpresa, porque nós estamos fazendo live aqui todos os dias para vocês sobre o acompanhamento terapêutico. A gente está entregando tudo que essa empresa faz para vocês no decorrer desse mês. Nós estamos falando, dando tudo de presente para vocês, muito conteúdo de valor, de como, do que é o AT, manejo clínico, até atuação e depois começar a empreender. Então nós estamos aqui falando todos os dias nas nossas lives como que você consegue ter uma vida suficientemente boa, né? Ter uma vida tranquila, transformando a vida de outras pessoas, transformando a sua própria vida com acompanhamento terapêutico. Eu acho que é muito importante a gente falar dessas questões aqui nas lives de empreendedorismo, de retorno financeiro, de mercado de trabalho, de manejo clínico também, mas principalmente essas questões que eu acabei de citar, porque ninguém fala sobre isso, gente. São questões que todos os dias aparece na vida do acompanhante terapêutico. O AT, ele vai se deparar com a necessidade de precificar o seu trabalho, ele vai se deparar com o desafio da entrada no mercado, o desafio de conseguir os seus acompanhados. O AT vai se deparar com o desafio de ter que dizer para os profissionais o que é o acompanhamento terapêutico, o desafio de dizer para a escola o que é o acompanhamento terapêutico, para as escolas pararem de querer pagar uma bolsa de R$500 por mês, sei lá, pagar qualquer coisa para um acompanhante terapêutico e dizer que isso, né, cobrar que ele faça determinadas coisas e dizer que isso é acompanhamento terapêutico. Então, tudo isso envolve uma expertise, e uma expertise do ponto de vista prático, sobre como precificar, sobre como empreender com o acompanhamento terapêutico, porque isso é possível, é isso que nós fazemos aqui no Lugar de Encontro. Então hoje eu vou contar para vocês um pouco de tudo que a gente faz aqui no Lugar de Encontro em relação a essa questão. A gente de fato hoje oferta nós temos duas frentes de trabalho, na verdade mais de duas, mas eu vou falar um pouco das duas principais. Eu lembrei aqui de outra que também é muito forte aqui, mas eu vou falar das duas principais e de como que é possível esse processo de empreendedorismo diante do trabalho do acompanhamento terapêutico. Eu comecei a empreender já bem mais nova, já tem muitos anos que eu empreendo, já tive clínica multidisciplinar, já ofereci nesse espaço curso de acompanhamento terapêutico ali, presencial. Já fiz muitos grupos de acompanhamento terapêutico, mas o meu desejo sempre era ampliar. Eu sempre quis, eu nunca me contentei com a ideia de ficar ali apenas aqui em Brasília, de falar de acompanhamento terapêutico só para os nossos pares. Eu sempre quis muito mais. E aí eu sempre fiz um processo de busca por conhecimento. Então, o que eu quero dizer? É muito possível a gente empreender no campo da saúde mental, no campo da saúde. Isso não é demérito nenhum. É importante que a gente diga, que a gente converse sobre isso, porque as pessoas, de alguma forma, demonizam essa ideia de que não pode ganhar dinheiro com um trabalho tão bonito quanto esse de cuidado mesmo com as pessoas, um trabalho de ofertar carinho, de ofertar afeto, de estar ali todo dia, no dia a dia da pessoa. Por que a gente não pode falar de retorno financeiro? Por que a gente não pode falar de empreendedorismo? E eu quero desmistificar um pouco essa ideia, contando para vocês como que é o nosso processo aqui dentro do Lugar de Encontro. Porque a gente tem uma equipe, a gente oferta acompanhamento terapêutico para pessoas que buscam o serviço
de acompanhamento terapêutico e nós temos também a formação em acompanhamento terapêutico. Então nós temos duas frentes no lugar de encontro que a gente vem trabalhando assim muito arduamente, a gente vem trabalhando isso de um jeito muito intenso e nós tivemos que estudar demais, nós tivemos que fazer muitas consultorias, nós tivemos que buscar Sebrae, nós tivemos que buscar consultoria financeira, consultoria de marketing, consultoria de vendas, consultoria, enfim, de vários lugares para que a gente conseguisse pensar na melhor maneira de ofertar esses serviços para vocês. Então, tanto a formação quanto a oferta de cuidado em acompanhamento terapêutico são serviços que a gente emite nota fiscal, que a gente recebe, que a gente tem que pagar os impostos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é muito possível fazer um empreendimento, um empreendedorismo no campo da saúde mental e especificamente no campo do AT, que é isso de... O que é empreender, né, gente? É ofertar um serviço, ofertar conhecimento, ter um retorno de uma maneira, um retorno, né, mais que financeiro, um retorno de satisfatório de vida, mas que de um jeito mais organizado. Nós buscamos todas essas consultorias que eu acabei de falar para vocês e nós conseguimos, aqui no lugar de encontro, ter um modelo de negócios que hoje eu acredito que é um modelo, assim, inclusive replicável. Eu acho que o lugar de encontro, ele é, inclusive, uma startup, aí a gente poderia replicar facilmente para o Brasil inteiro tudo isso que a gente faz, e a gente quer que vocês também façam isso que a gente está fazendo, né? Então, primeiro ponto, gente, para fazer um empreendedorismo de qualquer questão que seja, é importante que vocês busquem conhecimento. Então, aqui no lugar de encontro, nós buscamos conhecimento no Sebrae. Gente, o Sebrae, ele tem muita coisa legal, muitos cursos bacanas. Então, quem tá aí querendo saber como é que vende o seu produto, nossa, mas como é que eu faço, como é que eu vendo? Porque vocês vão precisar vender também, né, o peixe de vocês, falar sobre o que vocês fazem. Então, o Sebrae é um lugar que eu indico muito que vocês busquem para vocês começarem a fazer qualquer empreendimento que vocês queiram fazer. Aqui no lugar de encontro, nós buscamos todas essas consultorias no Sebrae e outras consultorias também sobre empreendedorismo, né? Eu já fiz um programa chamado Empretec no Sebrae, que é esse de comportamento empreendedor. E aí, ao longo desse processo de estudo, nós fomos entendendo que o modelo de negócio do lugar de encontro era esse, assim, de ofertar um acompanhamento terapêutico e ofertar a formação em acompanhamento terapêutico, porque a gente entende que são duas coisas que se unem. Nós começamos a fazer o curso, né? Nós começamos a oferecer o curso de AT, mas as demandas que que a Sara, que a Camila, que a Mila recebíamos como ATs, elas eram gigantescas. A gente não conseguia mais atender as pessoas que vinham pra gente fazer acompanhamento terapêutico. Então hoje, por exemplo, a minha agenda é fechada, eu não consigo fazer um atendimento mais individual, a não ser com 2 pessoas, que eu faço muita questão de continuar atendendo, mas eu não consigo mais fazer esse acompanhamento individual e nós sentimos falta, nós sentimos vontade, desejo e necessidade de chamar outros profissionais para trabalharem com a gente. Só que aí a gente se deparou com uma dificuldade que era, gente, mas não tem AT formado de uma maneira mais sólida, não tem AT formado que saiba o que é acompanhamento terapêutico, mas também saiba falar para as pessoas sobre o que é acompanhamento terapêutico, não tem um AT que saiba emitir uma nota fiscal, enfim. Então a gente começou a ofertar esse serviço para a sociedade e começamos a captar acompanhantes terapêuticos, e os acompanhantes terapêuticos precisavam de mais conhecimento, e a gente também resolveu
ofertar a formação para esses acompanhantes terapêuticos e ampliamos essa formação para o Brasil inteiro, para o mundo, enfim. Então, o que nós resolvemos fazer? Um modelo de negócios em que a gente oferta o serviço de acompanhamento terapêutico e a gente forma os acompanhantes terapêuticos. Só que isso deu tão certo, gente, que hoje a gente oferta esse curso para o Brasil, para o mundo, a gente oferta formação e nós temos uma equipe muito grande, uma equipe muito robusta hoje no lugar de encontro, que atende mais de 40 pessoas e que hoje são ATs, acompanhantes terapêuticos, que fazem a nossa formação. Então, eles fazem a nossa formação e o que eles têm que fazer, os ATs que estão conosco? Eles também têm que empreender. E eles não sabiam disso, aprenderam no lugar de encontro, porque todos os acompanhantes terapêuticos que trabalham com o lugar de encontro, eles são MEI, por exemplo, microempreendedores individuais. Então, para trabalhar junto conosco, para ter essa parceria, os acompanhantes terapêuticos, eles são MEI. Você sabe como é que você faz um MEI? Você já pensou em fazer, que você precisaria fazer isso? Mesmo que você trabalhe, gente, que você oferte um serviço autonomamente, que você faça isso sozinho, que você não esteja junto com uma equipe como lugar de encontro, você precisa empreender, você precisa emitir uma nota fiscal, você precisa pagar um imposto pelo serviço que você está ofertando, você precisa ter um respaldo, você pode pagar o seu INSS, se você quiser, se você ainda não tem outra fonte de pagamento desse imposto. Então, aqui no lugar de encontro, quando as pessoas que fazem a nossa formação, elas aprendem também a fazer todo esse trâmite burocrático. E aí, quando ela aprende a fazer esse trâmite burocrático, ela entende que, inclusive, ela pode replicar o modelo do lugar de encontro aonde ela estiver. Então, veja, se você tem um desejo de ofertar o serviço autonomamente, você precisa fazer um cadastro, criar o seu cadastro de microempreendedor individual. Então, isso já é empreender. Imagina, você vai lá no psiquiatra, você tem uma parceria de repente com o psiquiatra encaminha para você tem que fazer uma nota fiscal e você, como é que você faz? Como é que você faz um recibo, uma nota promissória? Isso tudo, gente, o acompanhante terapêutico, ele tem que pensar, não é assim, simplesmente vou lá na casa da pessoa, primeiro que às vezes o AT não sabe fazer um contrato. E aí ele vai, às vezes, na casa da pessoa sem o contrato e depois a pessoa fala, cadê minha nota fiscal? Cadê? Enfim, e aí o AT não sabe fazer. Então, a gente entende que quando ele quer ofertar o serviço autonomamente, tem que fazer um cadastro de microempreendedor. E se você que está aí assistindo deseja criar uma equipe na sua cidade, você pode criar uma equipe, você pode criar uma empresa, você pode montar a sua equipe, receber esses ATs, fazer o processo seletivo dos seus ATs, pessoas vão trabalhar com você, construir o seu modelo de negócios, que a gente sempre conta, né? Não vai dar tempo de contar aqui para vocês, mas a gente sempre fala para as pessoas como que qual é o modo que a gente pratica de pagamento com esses acompanhantes terapêuticos. Então, você pode fazer esse processo seletivo, fazer a formação dos seus... fazer a supervisão dos seus acompanhantes terapêuticos, e você pode ofertar esse serviço na sua comunidade, ofertar esse serviço na sua cidade. Então, é muito importante que você tenha, assim, um espaço, um lugar sério, para que ninguém inventa roda, né, gente? O lugar de encontro, ele é pioneiro nisso, assim, tem ofertado esse serviço, monta essa equipe, tem um modo de pagamento particular, assim, desses acompanhantes terapêuticos. A gente preza para que todos eles tenham essa vida, essa liberdade, essa autonomia do ponto de vista empreendedor, né, que eles são ATs
microempreendedores, então eles aprendem, mesmo que não estejam na nossa equipe, depois eles podem fazer esse acompanhamento terapêutico sozinhos, eles podem fazer esse acompanhamento terapêutico de um modo mais seguro, respaldado do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da sua, como é que eu posso dizer assim, dessa segurança mesmo, de impostos, né, de conseguir pagar os seus impostos, de conseguir fazer, tá bem também, assim, com a receita, e seguro na oferta desse cuidado para os seus acompanhados. Porque quando um acompanhado, por exemplo, precisa de uma nota fiscal e um relatório para que ele apresente no convênio, veja, que ele apresente no convênio e que ele, para que ele tenha um retorno, um reembolso, se o AT simplesmente fala assim, oi, eu sou AT, legal, vou ir na sua casa brincar de acompanhante terapêutico, e aí não faz o contrato, não tem um cadastro fiscal, não consegue fazer um relatório decente, porque os convênios, eles discutem, trabalham com pessoa jurídica. Os convênios, eles não recebem nada de pessoa física. Então, se você não for uma pessoa jurídica, e o microempreendedor individual, ele é uma pessoa jurídica, você não vai conseguir nada, você não vai conseguir que esse seu acompanhado possa angariar, possa lutar pelo reembolso no seu convênio. Percebem, gente? Então, todo esse contexto, assim, de essa expertise de buscar essas resoluções, elas são realizadas aqui no Lugar de Encontro porque nós vivenciamos isso, nós quebramos muito a cabeça aqui no Lugar de Encontro para pensar nesse modelo de negócios em que os ATs estejam respaldados, e isso na nossa formação, na jornada, a gente fala sobre esse processo de empreender também, se você quiser montar a sua própria equipe, você precisa ter alguns mecanismos, você precisa saber algumas técnicas, ter estratégias para que você faça isso. E a gente conta para vocês todo esse processo que nós já passamos, e a gente quer que vocês não passem, porque, gente, no início é tudo muito difícil. Por exemplo, quando você vai ofertar uma supervisão, então nós também temos essa frente aqui no Lugar de Encontro de supervisão de acompanhantes terapêuticos, tanto da nossa equipe quanto do Brasil afora. Quem quer fazer supervisão, quem, inclusive, por exemplo, já é AT, quer fazer supervisão, e a gente indica que um AT deve fazer supervisão, e aí ele quer ofertar esse serviço. Por exemplo, você como AT tem uma expertise, tem muita experiência, quer ofertar esse serviço de supervisão, como é que você faz para, de repente, emitir uma nota para a pessoa que você está ofertando? Se você for ofertar, enquanto acompanhante terapêutico, uma palestra em algum lugar que ele queira, em alguma instituição que ela vai te pagar, como é que você faz? Se ele quiser te pagar, se uma empresa quiser te contratar para que você seja supervisor, vamos pensar numa escola que tem vários ATs, queira te contratar para ser o supervisor desses ATs. Como que você faz se você não sabe nada de empreendedorismo, se você não sabe nada dessas questões fiscais? Muito importante que você conheça mesmo esse meio, o psicólogo, o acompanhante terapêutico, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o veterinário, o médico, todas essas profissões, todos esses cuidados, essas pessoas que fazem esse cuidado precisam entender não só do manejo clínico, precisam entender de como se faz, como que se emite uma nota fiscal, que não é nada fácil, é um processo complexo, como que se torna um microempreendedor individual, como que se abre uma empresa, quais são os gastos que se tem com uma empresa, porque eles são inúmeros, né? Quais são as suas responsabilidades enquanto pessoa jurídica, porque às vezes a pessoa também fala, legal, fiz ali um curso de 12 horas em acompanhamento terapêutico, fala só sobre a história do AT e depois fala ali mais ou menos o que ele vai fazer lá na casa da pessoa,
só, e aí ele vai, começa a atuar e se depara com todas essas questões no dia a dia, que depois ele vai ficar desesperado buscando lugares em que possa ter essas informações e às vezes pega informações muito equivocadas. Então o que a gente defende aqui no Lugar de Encontro é que qualquer pessoa que queira ofertar o serviço de acompanhamento terapêutico, que ela faça, se ela não quiser montar uma pessoa jurídica em sociedade, né, ou uma EURELI, que ela faça o seu cadastro de microempreendedor individual, para que possa fazer com muita responsabilidade, cautela, esse serviço, ofertar esse serviço e se lançar no mercado também enquanto um acompanhante terapêutico. Por exemplo, uma escola pode te contratar com muito mais facilidade se você for um microempreendedor. Porque aí, isso, do ponto de vista fiscal, é mais fácil para essa escola do que ter que te contratar ali, de repente, como um monitor ou qualquer outra coisa que eles fazem um ajustezinho, um estagiário, né, do que como, de fato, um acompanhante terapêutico. Eu defendo que se você, por exemplo, se você tem todas essas informações sobre como empreender no acompanhamento terapêutico, você pode ficar muito mais seguro para ir lá e falar assim, não, eu sou uma pessoa jurídica, eu sou um microempreendedor individual, um AT, e eu posso te emitir nota fiscal pelo meu trabalho. E aí você pode cobrar, inclusive, um valor que é justo por tudo que você tem estudado, inclusive por também ter mais esse diferencial no mercado para que você oferte o seu serviço e as pessoas vão te contratar com muito mais segurança, né? Às vezes as escolas têm dado aquele jeitinho assim para contratar um acompanhante terapêutico e eles têm contratado de maneiras super diferentes, assim. A hora é contratado como um monitor, eu já vi as escolas buscando acompanhante terapêutico, aí na hora de contratar é estagiário, né? Aí busca acompanhante terapêutico, mas que esteja na faculdade. Não tem problema nenhum, você pode começar a atuar, ser acompanhante terapêutico ainda em formação, mas eu acho que se você fizer todo um processo de compreensão, se você tiver toda a compreensão de como ser um microempreendedor, de como fazer todo esse trâmite legal, você pode ofertar um serviço com muita segurança para essa escola. E aí você pode dizer, não, eu não preciso ser contratado como estagiário, eu sou um microempreendedor, eu posso prestar um serviço para você, por exemplo. Você pode prestar um serviço para essa escola e ao invés de cobrar, da escola te pagar R$500 por mês, você vai cobrar a hora. Você cobra a hora do seu serviço. Quantas horas você vai trabalhar ali com aquela criança específica ou com aquelas crianças específicas e você vai valorizar muito mais o seu trabalho. Então, gente, a gente aqui no Lugar de Encontro, a gente foi... Inicialmente a gente achava que precisava ter um espaço, que precisava ter um espaço físico para atender as pessoas. E hoje nós funcionamos sem espaço físico, nós temos um modelo de negócio que inclusive a gente quer replicar daqui a pouco, que vocês aí nos seus estados consigam fazer assim como o Lugar de Encontro faz. Por quê? Porque a gente pensou estrategicamente sobre o jeito que a gente queria ofertar o nosso trabalho. Então hoje a gente tem uma contratação desses ATs que fazem a nossa formação, nós temos supervisão de equipe, nós temos supervisão, nós temos reunião de equipe, supervisão desses ATs, e esses ATs a gente trabalha com reuniões às vezes presenciais, reuniões às vezes, a grande maioria das vezes online, para alinhar, para trocar, enfim, mas esses ATs vão para o mundo. O acompanhamento terapêutico é do mundo, o acompanhamento terapêutico não é pra gente ficar em quatro paredes, é para as pessoas irem fazer inserção social, melhorar a qualidade de vida. Então hoje os nossos ATs estão todos na rua, estão todos fazendo acompanhamento terapêutico de fato. Então a gente não precisa ter um espaço físico, a gente não precisa, a gente entendeu que não precisava, que não podia mais
impedir que outras pessoas de outros estados tivessem a mesma oportunidade que as pessoas de Brasília. As pessoas de Brasília por muito tempo tiveram a nossa formação e aí nós ampliamos isso do ponto de vista online para que o Brasil inteiro, o mundo tivesse a nossa formação e conseguisse entender um pouco do nosso modelo de negócio. A gente entrega tudo isso, inclusive a gente vai entregar todas essas questões na nossa jornada para que vocês consigam ter uma base do que é necessário para se lançar no mercado de trabalho de um jeito muito mais seguro, um jeito muito honesto, um jeito muito sério de se lançar no mercado de trabalho enquanto acompanhante terapêutico. Então é importante que vocês entendam que tem um processo para que você diga que você é AT. Então não é simplesmente falar assim, pronto, tá, sou AT. O que é importante, claro, é você ter desejo de ser AT. Mas quando você oferta o seu serviço, quando você vai até a casa daquela pessoa, quando você vai até a escola, quando você vai até aquela clínica para eles te contratar enquanto AT, você tem que ter alguns aspectos muito práticos. E um deles, a gente entende que hoje nós já descobrimos, batendo muita cabeça, que é esse de ser, se for autônomo, a gente entende que é bom que tenha um cadastro de microempreendedor. Se você quiser montar uma equipe, você vai montar uma equipe na sua cidade, então você tem que criar uma empresa jurídica e você tem que fazer parcerias com profissionais psiquiatras, com terapeutas ocupacionais, com psicólogos. E isso tudo envolve gestão. Vocês têm que entender de marketing, vocês têm que entender de vendas, vocês têm que entender de departamento de pessoal, de pessoas. Então é muito importante também buscar conhecimento nessa área. E no lugar de encontro a gente oferta muito conhecimento nessa área para que vocês tenham segurança, para vocês saibam o que vocês querem fazer aí na cidade de vocês. Se é ter uma equipe, se é ofertar o seu serviço de modo autônomo, mas ainda assim não é simplesmente sair da sua casa e ir lá na casa da pessoa. Então tem que saber fazer contrato, tem que ter um respaldo fiscal. É bom que se você não paga o seu INSS, que você pague, se você não tem outra fonte de renda, se você tem esse desejo de um dia se aposentar. Então, muitas pessoas que ofertam aí formação, muitos lugares, não falam sobre isso. Vai falar sobre o manejo clínico, mas não fala para as pessoas como é que faz isso na prática. Como é que eu me lanço no mercado na prática? Como é que eu emito uma nota fiscal se a pessoa me pedir? Como é que eu faço se o plano de saúde me pedir um relatório, uma nota fiscal de acompanhamento terapêutico? Como é que eu faço o registro disso? Como é que eu me lanço lá, como é que eu vou ser contratado naquela escola que tá querendo me contratar e eu não sou mais estagiário, mas eu preciso ficar lá. Então tudo isso, gente, vocês vão ter vocês vão ouvir a gente falar, vocês vão ter um pouquinho de aprofundamento na nossa jornada. Então eu peço para vocês que não percam a jornada do acompanhante terapêutico nos dias 5, 6 e 7. Nós vamos falar sobre manejo clínico, sobre como que se lança no mercado, como que cobra. Nós vamos falar de exemplos práticos de como manejar com crianças e adolescentes, com pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos diversos, né, do ponto de vista do humor. Então, transtornos como psicose, esquizofrenia, ansiedade. Então eu tô falando um pouco aqui do que a gente, pincelando todos os dias, de manhã e à noite. Eu e a Mila, nós estamos aqui fazendo essas lives para vocês, com muito conteúdo de valor, para que vocês se aqueçam para a nossa jornada do acompanhamento terapêutico, que vai ser nos dias 5, 6 e 7, link na bio. E não percam essa oportunidade de entender o acompanhamento terapêutico da introdução até a prática, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima!